Olá, queridos acadêmicos, estamos juntos para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Didática da Matemática. Essa segunda unidade está dividida em 3 tópicos. Vamos lá para o segundo slide. Os 3 tópicos que vamos estudar nessa semana são o ensino da matemática nos níveis fundamental e médio e o PCN, os parâmetros e os referenciais curriculares nacionais e, por fim, princípios e fundamentos dos PCNs. Vocês já pensaram em qual contexto surgiu a construção dos parâmetros curriculares nacionais? Segundo Pires e Mendes, a perspectiva de instalação de um novo processo educacional surge a partir das discussões sobre a educação para os países em desenvolvimento e culminaram com a proposição da criação dos parâmetros e referenciais curriculares nacionais, como forma de concretização lenta e gradual que exigiu, sobretudo, a contribuição de toda a sociedade para o alcance de êxito nessa transformação. Lembre-se que estamos nos referindo a parâmetros e não a prescrições a serem seguidas. De acordo com os PCNs, na sociedade democrática, ao contrário do que ocorre nos regimes autoritários, o processo educacional não pode ser instrumento para a imposição, por parte do governo, de um projeto da sociedade de nação. Tal projeto deve resultar do próprio processo democrático, nas suas dimensões mais amplas, envolvendo a contraposição de diferentes interesses e a negociação política necessária para encontrar a solução para os conflitos sociais. Isso aí está escrito lá nos PCNs. E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, surge da mesma forma? E a reforma do ensino médio? Será que nossos estudantes terão a oportunidade de fazer escolhas sobre o que realmente gostariam de estudar? Vocês já pensaram sobre isso? Essa e outras questões irão ser exploradas na atividade proposta dessa semana. A terceira versão da Base Nacional Comum Curricular já está disponível. Seria interessante que vocês dessem uma lida nela, a fim de verificar quais foram as modificações feitas, como, por exemplo, o fato do ensino médio não estar contido nessa versão da base. Confiram o que será que aconteceu. Como nos foi dito por Pires e Mendes, em função da LDB de 93/94/96, o Ministério da Educação, o MEC, decidiu elaborar uma série de documentos orientadores sobre a prática pedagógica, mas tendo em vista a amplitude do território nacional, as diferenças de formação do professorado e suas dificuldades de acesso a conteúdos pedagógicos atualizados, é criado os Parâmetros Curriculares Nacionais, também conhecido como Referenciais Curriculares Nacionais, que constitui uma coleção de documentos que visam orientar o trabalho docente. Nessa unidade, vocês serão convidados a investigar os parâmetros curriculares nacionais, de modo a entender a sua composição e estrutura. Os parâmetros estão disponibilizados de forma online, então ficará fácil fazer essa atividade proposta. Confiram esse conteúdo na página da nossa disciplina. No slide 6, nós trazemos uma discussão sobre Paulo Freire. Ele diz assim: para pensarmos certos ou simplesmente para termos um bom entendimento sobre, no caso, pensar de que modo os parâmetros podem nos ajudar no desenvolvimento do conhecimento que vamos construir em conjunto com os nossos alunos, trazemos a seguinte citação de uma tríade de autores com essa temática. Os parâmetros curriculares, como se sabe, são propostas referenciais, não verdades absolutas, que todos devem aceitar. Apontam algumas direções e limitações. Apresentam possibilidades de articulação dos programas de um modo, mas não tão autoritário, não tão acadêmico. Tais parâmetros devem ser complementados com os dados da realidade local, com discussões, com propostas que atendam às peculiaridades da região, do estado, do município, daquela escola, daquele aluno. Essa tríade aí, D'Ambrosio também faz parte. É uma tríade composta por
3 autores e escreveram em 1999 na página 12. A referência está lá no módulo. Pires e Mendes nos mostram que as reflexões estabelecidas por essa tríade que já falei nos levam a compreender que os parâmetros têm as características de pensar disciplinas não como coisas que se esgotam em si, mas como suporte para um pensar mais complexo sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre todo o comportamento humano. E esse pensar maior não se esgota nas disciplinas, mas deve perpassar por todas elas. Assim surgem os temas transversais. Nesta semana, durante as atividades, iremos pensar juntos de que modo podemos trazer os temas transversais para a nossa aula de matemática. Vocês pensaram nisso? Pois é. Já no slide 7, abordamos aí os princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais. Segundo Pires e Mendes, para compreender a natureza dos parâmetros curriculares nacionais, é preciso situá-los em relação a 4 níveis de concretização curricular, considerando a estrutura do sistema educacional brasileiro. Verificamos, então, quais são esses 4 níveis. O primeiro nível de concretização refere-se aos parâmetros como referência curricular nacional para o ensino básico. O segundo nível de concretização diz respeito às propostas curriculares dos estados e municípios. O terceiro nível de concretização refere-se à elaboração da proposta curricular de cada instituição escolar, contextualizada na discussão de seu projeto educativo. Já o quarto nível de concretização curricular é o momento da realização da programação das atividades de ensino e aprendizagem em sala de aula. E então, como surgiu a Base Nacional Comum Curricular? Será que você sabe? Você foi chamado para participar dela? Agora vamos assistir a um vídeo. O que é a Base Nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo será entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas,
e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vimos então, a partir desse vídeo, o que é a BNCC e de que forma ela foi criada. No vídeo, é possível identificar que na base está definida um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. Então, por que será que esses saberes e não outros foram elegidos como essenciais? Esse questionamento é apenas para vocês, futuros professores de matemática, pensarem sobre os conteúdos postos na BNCC, quando forem se apropriar dos conteúdos presentes nela. No slide 9, nós trazemos uma discussão sobre o professor mediador. O professor mediador, na realidade, ele contribui para a autonomia de seus alunos em relação ao conhecimento que se pretende construir, já que ao mesmo tempo que ele ensina, ele também aprende. O conhecimento vai se dando através de uma dialogicidade, onde o educador convida os educandos a problematizar, ao invés de inibir o poder criador dos educandos, primando por uma educação libertadora, como nos fala Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. Então vocês já sabem que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então é isso. Leiam o módulo para se apropriarem mais do conceito de professor mediador nas páginas de 25 a 28. Complementem essa visão com o que foi dito aqui nessa videoaula e bom estudo. No slide 12 estão contempladas nossas referências para essa aula. Já no slide 13 são sites que foram consultados para a gente compor o material. E por fim, vocês já sabem, dedicação, esforço e autonomia são imprescindíveis para que tenhamos sucesso. Eu conto com vocês.